com você a palavra que nós vamos ministrar essa noite. E vocês estão vendo algumas cadeiras vazias, alguns irmãos estão descansando, outros irmãos precisaram viajar, e alguns que, por cautela, ficaram em casa, mas estão nos assistindo agora. E essa noite nós vamos dar início a um assunto que, ao final do ano, eu estava orando e o Senhor falou ao meu coração, e é tempo de início, não é tempo de meio. Mês de janeiro, nós ouvimos aqui várias palavras que nos foram ministradas, e como se trata de início, Deus assim colocou meu coração para estarmos com os amados, tratando de algo excepcional. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje num assunto muito próprio para nesse tempo nosso aqui, e que é para crentes maduros e também para quem quer amadurecer. E nós vamos caminhar um pouquinho pela palavra, começando hoje, semana que vem, será uma sequência na mesma série, Pérolas para a Vida. E eu desejo que você seja edificado. Você sabe que a palavra de Deus por si só, a Bíblia Sagrada, fechada, ela é um livro comum, mas ela aberta e meditando na palavra de Deus, ela é o próprio Senhor falando conosco. Alguns desprezam, alguns não levam a sério aquilo que é a palavra de Deus. Mas eu quero convidar você, meu irmão, porque se você prestou atenção nos 12 dias de clamor, você percebeu que todos os pregadores que aqui discorreram sobre aquilo que o Espírito Santo lhes colocou ao coração, toda palavra se encaixou uma com a outra. Toda palavra veio em conformidade. Na virada do ano, Deus nos deu uma palavra profética para esse ano. E a palavra profética é o ano de Josué. E quando você vê o ano de Josué, você percebe que a palavra que o Senhor disse para Josué quando ele foi entrar em Canaã e substituindo a Moisés, não foi uma palavra declarada ao vento, foi uma palavra direcionada a um homem. Foi uma palavra declarada pelo próprio Senhor para que o Josué, o irmão Josué, o líder Josué, entendesse que as bênçãos de Deus estavam sobre ele. Mas não basta a bênção estar declarada se o homem Josué não entendesse e praticasse aquilo que Deus falou. E a palavra de Deus, quando o Senhor fala para ele, começa dizendo, esforça-te. Esforça tem a ver com a gente sair de uma zona de conforto, tem a ver com sair da média, tem a ver com aplicação. De nada adianta nós irmos ao médico, o médico nos dá um receituário, e alguém pensa assim, não, eu vou ao médico porque ele vai passar um remédio para mim emagrecer. Só tomar remédio não vai resolver muita coisa se você não aplicar a uma dieta, se você não aplicar exercício. No máximo que vai acontecer, você talvez tenha algumas complicações ou uma dependência de um remédio. É necessário uma aplicação. Alguém que deseja alcançar um objetivo na vida precisa entender da sua aplicação. E parece-me que o tempo vai passando e alguns cristãos se esquecem que nós estamos aqui numa passagem. Nós, pelo menos os convertidos, não pretendemos, e não é projeto de Deus, a nossa habitação aqui na terra. Nós temos uma pátria celestial para alcançarmos no Senhor. E para alcançar essa pátria celestial, nós também precisamos nos submeter aquilo que de graça foi nos dado. A salvação é de graça, mas não é porque ela foi dada de graça que eu devo tratar ela remotamente, tratar a palavra como se fosse assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí é um discurso errôneo, porque se bastasse levantar as mãos e passar pelas águas do batismo, estava tudo tranquilo, não havia necessidade de esforço, de empenho, e aí seria uma coisa muito complicada, porque a própria palavra de Deus fala que o reino dos céus é tomado à força. E todos nós temos que ter deliberação de vontade. Repete comigo, deliberação de vontade. Uma das coisas que cai no nosso coração, erroneamente, é que vai passando o tempo de cristão e eu sou autossuficiente e capaz. A Bíblia fala com jovem, fala com criança, fala com adulto e fala com velho. Ninguém é inútil. Ninguém é inútil na obra de Deus. E nem é inútil nesta vida. Problemas nessa vida, todos nós vamos passar. Nós vamos chegar um dia, na glória,
não vai ter Covid, não vai ter problema de coluna, não vai ter problema na vista, não vai ter problema de pressão alta, não vai ter problema de coração, não vai ter problema de nada. Nós vamos receber um corpo incorruptível. Então, enquanto nós estamos aqui, estamos sujeitos a isso, sim. Mas o dia que a nossa fé estiver vinculada ao momento da terra, nós não conhecemos o Cristo da cruz e não o aceitamos. Está em nós as tomadas de decisões. Está em nós. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 4. É um texto muito conhecido de todos nós. Muito conhecido. E esse texto vai nos falar sobre o presente que Deus nos dá. Por exemplo, quem quis vir ao culto hoje tendo condições veio, glória a Deus. Todos nós podemos e temos esse presente, essa dádiva de Deus. E aqui o texto que nós vamos partir com ele no início, vai falar de um moço, vai falar de um jovem, que, como todos os habitantes da terra aos dias de hoje, gozam do mesmo direito, o mesmo proveito, a mesma forma. É o poder de decisão, é o poder de aplicação, é o poder de falar aonde eu quero. A vida é um presente de Deus para todos nós, amém? A maneira como nós nos comportamos nessa terra é o resultado que nós damos para Deus. E todo tempo na vida nós vamos ter que definir quem nós queremos ser. Aonde eu quero chegar? Quem quer chegar numa velhice melhor, quem quer chegar numa aposentadoria quando chegar a fase, quem quer chegar numa condição de saúde melhor, quem quer alcançar alguns objetivos na vida profissional, tudo é questão de decisão. E tudo parte da nossa vontade. Mas saindo do campo terreno e partindo por um momento em que nós precisamos definitivamente avaliar na nossa vida, é aonde nós queremos chegar. Gênesis 4 traz aqui uma trajetória de um homem, de um rapaz, irmão de Abel, seu nome é Caim. E eu costumo, em algumas oportunidades que Deus nos concede, às vezes, para falarmos com algumas pessoas e aconselhar, sempre cai no coração do pai ou da mãe, do tutor, do curador, às vezes uma tristeza sobre os destinos que alguns tomam. E a gente percebe que alguns filhos, alguns netos, não são desprovidos de educação. Uma expressão que vinha muito própria no passado, alguém dizia assim, fulano é sem educação. Mas aí você conhece o pai e a mãe, e você fala, não, isso aqui não é falta de educação, isso aqui tem a ver com a personalidade, com o caráter da pessoa. Até porque caráter todo mundo tem, bom ou mal. Sem Jesus, mau caráter. Com Jesus, teoricamente, bom caráter. Nós podemos vir de uma esfera sanguínea, nós podemos vir de uma vida agitada, criminosa, leviana, mas quando Jesus entra na nossa vida, nunca esqueça isso, quando Jesus entra na nossa vida, se o mundo, e a começar das pessoas que estão perto de nós, não vê em nós transformação, nós somos uma péssima propaganda do reino de Deus, somos uma mentira. E o pai da mentira, a Bíblia diz que é o diabo. Então, quem tem a vida transformada, quem encontra com Jesus, a Bíblia diz assim, ó, que quem é limpo, limpe-se mais, e quem é sujo, suje-se mais. Então, quando Jesus entra na minha vida, eu não tenho muita necessidade de que alguém fique dizendo para mim, isso não é bom, isso não é legal, faça isso ou faça aquilo. Por quê? Porque, teoricamente, também eu recebo o Espírito Santo. Agora, pense comigo, se as pessoas não obedecem a Deus, vão obedecer pastor? Se as pessoas não obedecem a Deus, vão obedecer pai e mãe? Provavelmente não vão obedecer. Agora, quem não obedece, quem não cumpre, também precisa entender que ele está agindo segundo a sua deliberação, segundo aquilo que ele quer. Mas a vida se encarrega de dar resultado para todos. A vida se encarrega de trazer consequência para todos. Quem anda certo e quem anda errado. Pense comigo numa conversa do soberano, do eterno, o próprio Deus, e olha, que coisa interessante, que após Caim e Abel oferecerem a Deus as suas ofertas, a Bíblia diz que o Senhor
olha para Caim e já sabia que estava no coração dele, porque Deus é onisciente, amém? Muitas vezes, por que Deus não impediu de fulano de fazer? Porque está no ser humano esta deliberação, atributos comunicáveis de Deus. Deus nos deu o direito de fazer o que queremos. E Paulo escreve dizendo que todas as coisas nos são lícitas, porém, nem todas nos convém fazer. Então vamos para o texto de Gênesis, quando o Senhor vê o semblante de Caim caído, ele tem uma conversa com Caim, e nessa conversa, no verso 6, diz assim: então lhe disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Veja que Deus já sabia da intenção do coração de Caim. Deus já sabia por que ele estava com aquele semblante. E Deus, o próprio Deus, não é o Kleber, não é o Pedro, não é o João, não é a Nalva, é o próprio Deus, o Deus que fala nessa casa, o Deus que fala com você, o Deus que fala na palavra. O próprio Deus disse para Caim: por que você está irado, seu semblante está caído? E você olha para o texto, e até mesmo na Bíblia de Jerusalém, não há uma palavra de Caim para com Deus. Ele é grosso, ele é deselegante, ele é genioso, e ele insiste no propósito do seu coração. Ele colocou no coração que o aceitar de Deus a oferta do irmão foi para ele uma ofensa. Agora, para você pensar, porque crente tem que ser inteligente, a oportunidade não estava para ambos? Sim. Ambos não podiam fazer escolhas, e um fez a escolha certa e o outro fez errado? Sim. Assim também acontece nos dias de hoje, dentro de uma casa. Numa família com 4, 5 filhos, 2 filhos, 1 filho, a decisão continua sendo nossa. Então o pai e a mãe educam o filho nos caminhos do Senhor. O filho nunca viu a mãe beber, fumar, e se viu, também viu uma transformação na vida do pai ou da mãe. E também nós somos, hoje, a geração de hoje, engravida mais cedo porque quer, quando não é casado, bebe porque quer, cheira porque quer, apronta, porque o que não tinha lá atrás muito esclarecimento, hoje tem. A igreja hoje trata de assuntos sobre a procriação, a igreja traz assuntos sobre práticas de uso e costume, os pastores se aperfeiçoaram até mais na palavra, de maneira que você tem acesso à informação. Mas mesmo assim as pessoas continuam fazendo as suas escolhas. Nós estamos cientes que o mundo está no maligno. Amém, igreja? O que vem do mundo não é bom. Os costumes e práticas do mundo são tendenciosos a nos afastar de Deus. No entanto, nós ainda escolhemos, algumas vezes, a negligenciar algo e praticar outro. Agora eu faço uma pergunta para você. A culpa foi de Deus ou a culpa foi de Caim? Em quem está a falha? Porque se a pessoa está falando com Deus, e Deus está num diálogo com ele, e praticamente Deus está dizendo assim: ó, não faça, escolha o que você quer fazer. Agora, saiba, Caim, que diante de você é um poder de escolha. Poder de escolha. Se você quiser ir para a esquerda, vai para a direita. Se quiser ir para o lado contrário, você vai. E Caim não só é grosso, deselegante com Deus, como ele insiste no erro. E ele mata o seu próprio irmão. E na consequência de matar o seu próprio irmão, ele também recebe uma sentença por isso. Lei de causa e efeito, semeadura, plantou, colhe. É muito comum nós, em nosso tempo sobre a terra, às vezes acharmos que Deus, Ele é amor de tal forma que, mesmo eu vivendo erroneamente, fazendo as minhas escolhas erradas, eu não vou ter que colher. Isso é errôneo,
É um pensamento, no mínimo, desprovido de inteligência. Aqui no texto bíblico que acabamos de ler, está aqui uma declaração de ninguém mais do que o Eterno, dizendo assim, ó, o bem e o mal estão diante de você. Todos os homens aqui, todas as mulheres aqui, podem escolher o que querem ser. Todos nós somos tentados a uma série de coisas. E temos que definir o que queremos ser. E o tempo também está na nossa oportunidade. Agora, perceba que este moço escolheu para a sua vida a prática da desobediência, a prática do abandono do princípio. Ele é o causador daquilo que vai lhe acontecer. E ele, então, tem a colheita daquilo que ele plantou. A vida de Caim foi marcada por uma tragédia, por uma desgraça. Ele entrou para a história do tempo como o homem que matou o seu próprio irmão. O primeiro homicídio sobre a face da terra. Dito isto, ninguém sai daqui hoje sem relembrar que está em nós o poder de decisão. Está em nós. Todos os que estão aqui, todos os que estão assistindo, sabem que nós temos o poder de escolha. O que eu quero ser, aonde eu quero chegar. Todos podem. Quantas vezes o pai e a mãe dão conselho e dizem assim, esse caminho não é bom, eu não sinto paz nesse negócio. E insiste no assunto. Escolhas. Escolhas. Salmo 37 é o básico para nós esta noite. Vamos lá. Salmo 37 vai contar a história de um outro moço, que já não está moço quando ele declara isso agora. Salmo 37, verso 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Este firmar aqui é prospera. Este firmar aqui é endireita, fortalece. Mas presta atenção, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Agrada a quem? Agrada a Deus. Quando a conduta deste agrada a Deus. Então existem homens que vivem sobre a face da terra, em que a sua conduta desagrada a Deus. Sim, existe. Existem pessoas que, como Caim, sabem o que tem que ser, o que tem que fazer, o que não deve fazer, e mesmo assim praticam. Sim. E mesmo assim Deus permite. Sim. Nossas decisões são nossas sementes, são as nossas plantações. Este moço que está narrando esse texto é um salmo de Davi, que passou pela juventude, que passou pela fase adulta e faz uma declaração. E ele diz, ainda que este homem que anda agradando a Deus tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Ou seja, nós estamos sujeitos a sermos falhos, a tropeçar. E esse tropeçar aqui, ele pode ser compreendido como a nossa falência como homem, como as nossas limitações até físicas, como doença e uma série de coisas. Diz aqui, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Ou seja, Deus conhece Kleber, conhece Alisson, conhece você, conhece a senhora, não apenas agora. Deus conhece-nos de ontem. Repete comigo, Deus me conhece de ontem. E conhece mesmo. E conhece mesmo. Aí ele declara, quem? Davi, já fui jovem, e agora sou velho. Ou seja, ele passou por fases da vida. Ele passou pelo ontem, ele passou por etapas, ele está vivendo um tempo de velhice, daqui a pouco ele vai partir, mas ele faz uma declaração, que ele nunca viu o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Para a gente ter noção dessa declaração,
parte ela de um homem maduro, temente a Deus, que viveu e testemunhou da fidelidade de Deus. Vamos lembrar que este moço é filho de Jessé, o belemita, que ele é o caçula dos filhos, em que ele lá no pasto, ele cuidava das ovelhas do seu pai, obediência ao seu pai, e ele está cuidando daquilo que era sustento da família. Embora ele tivesse irmãos mais velhos, mais fortes, mais viris, a ele foi confiada a missão. A missão não era muito agradável, até para os irmãos de Davi. Mas para ele, Davi, missão dada, missão cumprida. Obediência ao pai, obediência às ordens emanadas. Lembrando que o temor, o princípio, o primeiro mandamento com princípio nessa terra, com promessa, é honra teu pai e tua mãe. É o primeiro. Quebrou esse princípio, já se deu mal. Não existe ninguém nessa vida, não conheço ninguém, e não vai existir, que semeia desonra e que tenha ideia, certeza que vai colher desonra. Isso não existe. Não existe. Semeou desonra. Eu fui desonroso, mas Deus é misericordioso e eu vou receber. Não vai, não se iluda. Não caia nesse princípio satânico. É princípio de Deus. Ele diz na sua palavra: aqueles que me honrarem, eu os honrarei. E honrar aqui, quando o Senhor usa essa expressão na vida de Samuel, é uma repreensão a um rei. Se Deus repreende o rei, não vai repreender o plebeu? Deus repreende o rei e diz assim: olha, o Senhor não tem prazer em sacrifícios, mais do que se obedeça a sua palavra. Então eu posso ser um ofertante, eu posso ser um ministro, eu posso fazer sacrifícios, mas se eu ando na desobediência à palavra de Deus, não passa de sepulcro caiado, não passam de ações ruins, não passa de uma religiosidade. O Senhor repreende o rei que quer justificar a sua conduta em cima de uma prática religiosa, mentira, engano, como se nós pudéssemos enganar a Deus. E o Senhor diz através do profeta: o Senhor não tem prazer no sacrifício, mais do que se obedeça a sua palavra. E o Senhor o repreendeu. A Bíblia diz que esse homem que faz agora essa declaração, ele tem uma história, ele tem um legado com Deus. E sendo a sua juventude, a sua adolescência no pasto, perceba que o pasto não mudou o caráter de Davi. O pasto não mudou a sua maneira de obedecer a Deus. Ele é tão crente e convencido que os melhores salmos de Davi são compostos principalmente no pasto. É no pasto que Davi adora, no sereno. Lembrando que as noites de Israel, no período de inverno, cai neve. E ele tem um trabalho de cuidar do rebanho. Mas mesmo com neve, mesmo com lobo, mesmo com urso, mesmo com leão, mesmo com meliantes que queriam roubar as ovelhas, Davi não deixou que a circunstância tirassem dele a fidelidade de viver aquilo. Vivendo esse tempo, Davi, ele testemunhou que Deus o achou no pasto. Repete comigo: Deus achou Davi no pasto. Deus não achou Davi no palácio. Deus não achou como filhinho da mamãe, filhinha do papai. Deus não achou Davi no templo. O Senhor achou Davi no pasto. Quando o Senhor diz: já tenho encontrado o novo rei, o rei de Israel, o Senhor deu a palavra ao profeta que vai até a casa dele, passa os seus 6 irmãos, e aí ele é o 7º. No livro de Reis, Samuel fala do 8º. Possivelmente Davi teve um irmão que faleceu. Por isso a questão do 7 numa versão e 8 na outra, mas não é inclusive mencionado. O texto diz que Davi, na adolescência, ele viveu temente a Deus. E na sua adolescência, mesmo atravessando pelas fases, ele não tirou os olhos dos princípios de Deus. Deus o elege, você conhece o texto, como rei. Saul falha, Saul peca, Saul teve a sua chance, mas ele também escolheu, Saul também escolheu. E a escolha de Saul foi a sua sentença. Davi está fazendo uma declaração agora velho.
já numa fase velho. E ele diz que ele nunca viu um justo, um homem justo, que foi desamparado. Entenda-se aqui desamparado, que Deus tem a sua maneira de socorrer. Quer um exemplo? Você comeria carne que um corvo levasse? As mulheres aqui comeriam carne que um corvo levasse? Mas Deus mandou um corvo levar comida, carne, para um profeta. O socorrer de Deus, o amparo de Deus, vem da onde Deus quiser. Tem um rei na Bíblia chamado Ezequias, que na sua juventude, mesmo tendo um exemplo paterno negativo, de avô negativo, quando ele assume o reino, ele tinha tudo para dar continuidade ao erro. Só que ele faz o contrário, a bola está no seu pé, ele não vai chutar contra. E ele promove, inclusive foi causa de uma série nossa aqui na igreja, chamada Reformas de Ezequias. Sendo jovem, ele restaurou o ministério, propôs no seu coração honrar o sacerdócio, restaurou a questão dos levitas, tirou os postes ídolos, tirou os balaíns, tirou os altos, abriu o templo que seu pai tinha fechado, trouxe de volta alguns utensílios, voltou a praticar a Páscoa do Senhor, estabeleceu a manutenção do sacerdócio. Olha, ele era jovem e ele praticou aquilo que ele não viu, mas ele sabia pela palavra que estava errado. O tempo passou e este homem chamado Ezequias, ele viu Israel, já está dividido, Judá e Norte, e ele viu Israel sendo levado cativo, e sendo as tribos do sul menor do que a nação, as 10 tribos de Israel, o Senhor o mantém em pé, pela fidelidade, pela postura, pela integridade. Tem uma expressão que você vai encontrar Senaqueribe vindo contra ele, zombando, fazendo uma série de coisas, e este homem na juventude, Ezequias, ele foi temente a Deus, ele proporcionou ações que trouxeram estabilidade de governo espiritual e ao mesmo tempo de reinado, mas ele fica adulto, mais maduro, e um dia ele adquire uma doença incurável. O profeta Isaías, que é um contemporâneo dele, vai da parte de Deus para o palácio lhe dar um recado, e a palavra de Deus pelo profeta Isaías foi: põe em ordem tua casa, porque você vai morrer. Deus estava dizendo: olha, acerta as coisas que você tem que acertar, porque você vai morrer. Ele não gritou com Deus, não zombou, não fez escárnio, ele simplesmente virou o rosto para a parede, chorou e fez orações. E nessas suas orações ele disse: Senhor, lembra-te de mim, daquilo que fiz. O profeta ainda está andando pelo palácio. Quando o profeta recebe a voz de Deus, diz assim: volta e diz para Ezequias que eu vou acrescentar na sua vida mais 15 anos. Porque ele não fez comparação com Deus, mas ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Ele quis viver um pouco mais. E o Senhor honrou a palavra dele. Honrou por quê? Porque Davi, como Ezequias, viveram alguns tempos meio que sinônimos. Por exemplo, Ezequias, ele aplicou o seu coração na juventude a fazer aquilo que é certo. Não que a gente possa negociar com Deus. Não que a gente possa, porque eu fiz isso aqui está garantido. Isso aí é ilusão, não é bíblico. Mas ele diz isso e o Senhor resolve abençoá-lo. E o texto vai nos mostrar agora de Salmo, que Davi também teve oportunidade de ser um rebelde. Davi teve a oportunidade também de ser um delinquente. Davi teve a oportunidade na juventude de ser um desobediente. Só que ele está agora, já mais de 50 anos, e ele faz essa declaração que na sua vida, ele não viu nenhum justo que Deus o desamparou. Justo. Justo aqui, irmão, entenda o que é justo. É viver na justiça de Deus. Justo aqui tem a ver com submeter-se à vontade do Senhor. Praticar a justiça de Deus não é única e exclusivamente os seus atos religiosos, mas são os seus princípios e valores. A aplicação da justiça
que Davi está dizendo aqui é um homem, uma mulher que durante a sua vida trouxe a palavra de Deus a termo, a existência, a coerência, viveu naquilo que Deus mandou. E Davi disse, a frase dele é uma frase afirmativa que também dá a nos entender que pessoas infiéis, injustas, nem sempre são amparadas também. Porque se você parar para analisar isso comigo, você vai perceber que existem pessoas que criticam e reclamam e cobram de Deus algumas coisas, quando na verdade se esquecem do que semearam, se esquecem do que plantaram. Queridos, eu vou usar uma frase com você aqui, eu não quero que você se escandalize, por favor. Mas nos últimos anos que eu estava a vida orgânica na instituição, eu assisti um cenário muito interessante, triste, mas interessante. As pessoas acham que porque o camarada embranqueceu o cabelo, a mulher embranqueceu o cabelo, que está tudo certo, mas a gente precisa se lembrar do que a gente faz. Só que enquanto há vida, há esperança. Amém ou não? Enquanto há vida, há esperança. Tem muito bandido, que nunca foi preso, mas envelhece. E dinheiro amaldiçoado nunca vai prosperar. Dinheiro amaldiçoado nunca vai dar certo. O que não provém de Deus é maldito. Porque se não vem debaixo das mãos de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não trazem dor, mas elas trazem o quê? Elas trazem paz ao coração. E nós encontramos um homem dizendo que ele viu na vida, ele assistiu na vida, ele está vendo na vida, que pessoas que vivem uma vida de justiça com Deus, você vai encontrar a expressão na Bíblia, preceitos, decreto, leito, a palavra, normas, tudo a mesma coisa. Ele está dizendo que ele viu pessoas que obedeceram a Deus, que passaram pela juventude, passaram pela fase madura, e agora estão vivendo a velhice, e que sobre ele e sobre a sua descendência, o Senhor tem lhes dado a provisão. Ele viu que não apenas sobre ele, mas sobre a sua casa. Ele vê também que Deus supriu, e a gente olha no texto, que Davi não foi suprido por Deus apenas a ele direto, mas a sua ação, a bênção de Deus sobre Davi, também trouxe a ele a oportunidade de dividir com os outros a sua bênção. E ele abençoa também a sua descendência. E mesmo depois que um homem justo vai embora, a gente observa que os cuidados de Deus continuam sobre os seus descendentes. Aí todo mundo fala amém. Ok, mas olha para o texto bíblico. O texto fala de justiça. E o texto fala, se continuarem nos caminhos do Senhor. Então não adianta o pai e a mãe terem sido justos, e os filhos resolvem serem justos para com Deus. Muita gente quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Não quer se submeter. Eu acho que Deus tem que dar o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa, me dá saúde, me dá... Escuta, querido, nós não servimos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar aqui nessa terra. O cristão genuinamente convertido, ele não está livre de ficar doente, ele não está livre de ter alguns problemas, de ter aborrecimento, mas ele só não pode se esquecer de uma coisa: se ele anda na justiça de Deus, o Senhor vai o amparar, o Senhor vai o honrar, porque este homem ou esta mulher trouxeram para a sua vida honra, semearam honra. Se os filhos, criados pelo pai e pela mãe, debaixo da palavra, entenderem de serem continuadores da dependência de Deus, há uma promessa de Deus aqui. Deus que cuidou do pai vai cuidar do filho também. Deus que cuidou dos avós vai cuidar também dos pais, vai cuidar dos netos e bisnetos. Qual é a condição sine qua non, como se fala no latim? É a condição C. Não basta o pai ter orado, a mãe ter orado, o pai ter ensinado, a mãe ter ensinado, o pastor ter ensinado. É necessário uma continuação de dependência de Deus. E dependência de Deus aqui é aquela questão de continuar nos caminhos do Senhor. Mas esta bênção prometida de Deus está também condicionada a um poder que o próprio Deus nos trouxe. É o poder
de decisão, é o poder de nós podermos ficar ou não nos caminhos do Senhor. Então, fulano foi criado nos melhores colégios, teve a melhor instrução, mas ele optou, na sua carnalidade, em deixar que o mundo e, consequentemente, Satanás entrasse no seu coração. Ah, o diabo entrou porque eu dei liberdade. Se eu não der liberdade, ele não entra. Ah, o diabo entrou na minha mente. Entrou na sua mente porque deu liberdade, porque o diabo não é onisciente. Onisciente é Deus. Jesus falou que quando nós estamos com Ele, com o Espírito Santo, Ele não entra. Mas se tivermos sem Deus, vem 7 legiões para cima. Minha avó dizia que mente vazia é a oficina do diabo. E é mesmo. Pessoas que estão na igreja hoje, amanhã estão fazendo barbaridade. Nunca foram convertidos. Nunca se converteram. O texto está dizendo que nós podemos escolher como vamos viver amanhã. Pérolas para a Vida nos traz a seguinte reflexão: o que eu ando fazendo com o tempo? O tempo. Porque pessoas pegam o tempo da sua juventude e resolvem gastar naquilo que não é bom. Tranquilo, pode fazer o que quiser. Bota a mochila nas costas, vou ganhar o mundo. Posso usar droga? Posso usar droga. Posso beber? Pode beber. Pode fumar? Posso. Posso sair por aí aprontando? Pode sair por aí aprontando. Lógico que pode. Pastor, então Deus permite? Opa, a semeadura é sua, mas a colheita também. Tudo que o homem planta, repete, igreja, o homem... O que é tempo? E aí eu pego a pensar na primeira frase de Davi, que ele diz: eu fui moço. Ou seja, ele viveu um tempo de juventude temente a Deus. Deus não acharia Davi, ou seja, o colocaria como rei de Israel, se na sua juventude Davi também não tivesse feito por merecer. A gente quer ganhar, mas a gente não quer plantar. A gente quer colher coisa boa, mas não planta coisa boa. A gente quer colher honra para com Deus, mas não dá a honra que é de Deus. Eu não posso confundir religiosidade. O que é religiosidade? Hábitos. Bato o cartão na igreja, de vez em quando apareço aqui. Religiosidade é no dia a dia, é como eu me comporto com Fernanda, é como eu me comporto com Nalva, é como eu me comporto com meus pais, é como eu me comporto com você, é o meu respeito pela palavra, e viver a palavra tem custo, amém, igreja? Pode dizer que tem, porque tem hora que a nossa carne inflama, tem hora que a nossa carne quer quebrar, quer destruir, e por que não fazemos? Por causa da palavra. Por que a gente não sai por aí metralhando e fazendo um monte de coisa? Porque nós temos um Deus que é juiz. Nós temos um Deus que é juiz. Pastor, e o tempo é outro inimigo. Porque, irmãos, a questão de justiça humana incomoda. Incomoda a gente ver ex-presidiários disputando uma eleição. Incomoda a gente ver um bandido sendo solto. Incomoda a gente ver certas coisas. Fala, poxa, mas eu trabalho tanto. Se você ler o Salmo 37, você vai perceber que há uma inquietação de Davi no momento quando o ímpio prospera. Mas o Espírito de Deus mesmo usa ele fala, só que a colheita do ímpio, ela é rápida. Pode ganhar o dinheiro que for, pode conquistar o que for, vai perder logo. Porque não está debaixo da bênção, irmão. Tudo aquilo que está fora da bênção de Deus não vai prosperar. Não vai prosperar. Davi está dizendo que na sua juventude, ele foi achado por Deus. Sabe qual é o segredo para nós que estamos aqui hoje? E essa palavra não se aplica a quem tem 16, 18, 20, a 70, 80. Aplica-se a todos nós. É a gente compreender o que Deus está nos dando. Quantos estão vivos aqui essa noite? Levante suas mãos, deixa eu ver. Vivo, levante a mão. Quem não levantou é porque está morto.
E deve ter morrido depois que começou o culto. Então, se estamos vivos, podemos mudar a história a partir de agora. Eu não sou obrigado a reproduzir os erros que eu fiz até ontem. O que é tempo? Tempo é a duração dos fatos. Tempo é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas. Isso é tempo. Davi, quando se apresenta a Saul diante de Golias, que está desafiando a tropa, ele diz assim: o teu servo enfrentou urso, enfrentou leão. Tempo de enfrentar leão, tempo de enfrentar urso. O teu servo afugentou. São esses momentos da vida que ninguém tinha holofote sobre Davi, mas o céu estava vendo Davi. Quando Deus tem que usar alguém, levantar alguém para algo específico, Deus não vai buscar o injusto. Pastor, Deus usou Nabucodonosor, mas Deus fala, eu chamei ele como ungido. Por quê? Deus o levantou para aplicar uma ação contra a nação. E Deus faz o que Ele quer. A nação pagou o seu preço, porque no tempo que deveriam se arrepender, não se arrependeram. E o tempo tem a ver, querido, com a nossa caminhada sobre a terra. Tem gente que não acredita que vai morrer, que vai envelhecer. Aí pega a sua juventude e faz dela o que quiser. Afronta pai, afronta mãe, afronta princípios, afronta a igreja, não estuda, gasta a sua saúde com bobagem, jogar bola de sábado a sábado, é academia o tempo todo, é praia o tempo todo. Beleza, faça o que quiser. Faça o que quiser. Só que o tempo está em movimento, ó. O tempo está em movimento. Eu faço do tempo o que eu quiser. Faço o que eu quiser. Se eu quiser ficar dormindo o dia inteiro, fica. Se eu quiser hoje pegar o tempo e negligenciar com a leitura bíblica, eu também faço. Se eu quiser levar minha vida espiritual na negligência, eu faço. Deus pode falar e fala sempre nesse altar, nos altares dos outros templos, mas entra por aqui e sai por aqui. Ao passo que o indivíduo do lado de casa, o meu irmão, a minha irmã, eles estão fazendo o tempo ser bem aproveitado. Eles não misturam o tempo. Por exemplo, eles usam o tempo na medida correta. Tempo para orar, tempo para crescer, tempo para tudo. Na vida tem tempo para tudo. A Bíblia traz sobre isso. E Davi diz que no tempo da sua juventude ele viu. Agora, ele está olhando já velho, também uma continuação do que ele observou lá atrás. E o tempo para nós, eu digo sempre nas mensagens, o tempo às vezes é nosso amigo, mas às vezes ele é nosso inimigo. Porque geralmente eu me esqueço das desonras, dos desrespeitos, das malcriações, das negligências, da vagabundice. Eu esqueço do tempo que eu perdi com televisão. A televisão é do diabo? Não, não é não. Celular também não é, carro também não é. Depende de como eu encaro. Mas tem gente que não pode ter um celular, ué. Tem gente que não pode ter uma televisão por um canal por assinatura, é o dia inteiro na TV. Não é? Tem gente que não é nem empresário, tem 5 telefones, eu não queria entender. 5 em linha telefônica. O WhatsApp é do diabo? Não, não é do diabo. O WhatsApp é seu, você paga a conta, faz dele o que você quiser. Agora tem gente que não sai, tem gente que não sai do Face, do Instagram, o dia inteiro, a noite inteira. É do diabo? Não, eu faço do tempo que eu quiser. Tem gente que pega a sua vida, a sua juventude e abre ela para o mundo. Beleza, irmão, você não pode reclamar amanhã porque algumas coisas não aconteceram. Tempo é o que determina os momentos. E o que é tempo verbal? Tempo verbal é aquela flexão que indica o momento ou estado que eu estou realizando. É o passado, o presente e o futuro. E tem gente que é perito em matar o tempo. O que é matar o tempo? É aquela expressão usada como distração, divertimento. Ei, o que é mais gostoso? Ficar na frente da televisão assistindo uma série
ou ir para a madrugada estudar para passar num concurso? O que você acha que é mais gostoso? O que você acha, Felipe Castro? Assistir a série. Theo, o que é mais gostoso? Assistir série. Alisson, ficar num churrasco todo final de semana, ou pegar os livros e estudar? O que é mais gostoso? Até porque estudar normalmente é uma ação pessoal. Ficar na beira de uma piscina é muito gostoso. Irmão, você falar que não gosta, olha. O que é gostoso? Olha, se eu for fazer a vontade da minha carne, eu geralmente vou caminhar por algumas coisas que vão matar o meu tempo. E matar o tempo é aquela expressão que as pessoas se esquecem que a vida passa. A vida passa para o solteiro. Aí um dia o cara abre os olhos, está com 50 anos, não tem uma casa. Como assim? Tua irmã tem, teu irmão tem, fulano tem, Beltrano tem. Você estava fazendo o que na sua juventude? Estava jogando pimbolim, estava na academia, eu estava assistindo jogo. Puxa, aquele menino da minha idade entrou junto comigo na igreja, hoje o cara é um pastor. Sim. Por onde você estava? Nossa, ele está pregando na televisão, é missionário nos Estados Unidos. Sim. Mas o tempo que você estava com bobagem, ele estava fazendo seminário, arrumou tempo para estudar à noite, fez o vestibular, fazia isso, aquilo. Tempo. Ter tempo é estar livre, sem pressa, estar disponível. Perder tempo é usá-lo em coisas inúteis, onde não se espera bons resultados. As pessoas dizem, no meu tempo, é uma expressão que faz uma referência diante de uma coisa que aconteceu. Eu vou dar um tempo, eu costumo dizer o seguinte, me corrija aqui alguns, principalmente o pessoal da área da educação. Quando a gente fala assim, esse ano eu vou dar um tempo e volto a estudar daqui 2 anos, é fácil? Não é? Irmão, se você tem um projeto de vida, de crescer, meu pai está aqui, ele fala muito bem sobre isso, ele diz que quem para, jamais alcançará quem nunca parou. Então, por experiência própria, você está estudando, vem vindo, aí você faz lá um curso e conclui, por exemplo, um nível superior. Mas você tem um objetivo de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, fazer uma especialização, aí você fala assim, olha, quer saber? Eu estudei muito até agora, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora, eu vou pegar esses 2 anos, só vou pegar a praia. Bom, é um direito meu, um direito seu. Só que a ciência, ela é mutante. Os processos estão acontecendo. Quando eu abri os meus olhos, eu peguei 2 anos da minha vida que eu poderia desfrutar depois, e eu transformei ele agora em praia, eu transformei em piscina, eu transformei em jogo, academia, em bobagem, roda de samba. Eu negligenciei com Deus, eu fui infiel com Deus, eu pratiquei infidelidades na minha juventude. E aí eu abro os meus olhos com 60 anos e falei, eu não tenho nada. Como assim você não tem nada? Você foi justo com Deus? Mas por que o Felipe tem? Por que o Theo tem? Por que o Isaías tem? Poxa, dá uma olhada, irmão. Um vive no princípio, o outro não vive. Davi diz que ele viveu na juventude, agora está velho. Ele diz, olha, eu nunca vi Deus desamparar um justo. Justo. Não folgado. Não neném da mamãe. Deus não tem queridinho, queridinha. Até o último segundo da minha vida e da sua vida a gente tem que orar. Semana passada, retrasada, é isso mesmo, semana passada que o pastor Otávio faleceu, nós estávamos terminando o culto aqui, e quando saímos, toca o telefone, enfim, quando o pastor Otávio estava deitado ali, e orando, eu disse, pastor, vamos fazer isso, eu disse, mas vamos fazer uma oração, e a oração do pastor Otávio foi essa, junto comigo, eu disse, Senhor, se o Senhor tem um projeto de trazer o pastor Otávio, para que ele não fique vegetando sobre uma cama, assim, assado, e ele dizendo, amém, Senhor, eu concordo, eu disse, Senhor, nós não desejamos que o teu filho sofra, e ele com dor, dizendo, Senhor, eu estou preparado, é isso, é aquilo, e a gente orando, falando, Senhor, seja feito segundo a tua vontade. Ali, terminamos de orar, e o Senhor levou. Deus não desampara a gente nem na morte. Nem na morte. O tempo é para o ser humano passível de ser dividido em 3 áreas: passado,
presente e futuro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui pode mudar o passado? Levante suas mãos. Ninguém consegue, não é? Só o filme daquele camarada De Volta para o Futuro, que é legal de ver. Mas aquilo é cinema, aquilo é Hollywood. O passado não se muda. Mas o presente eu posso agora mudar os meus hábitos. Eu posso agora deixar de ser vegetativo para ser uma pessoa ativa. Eu tenho visto pessoas que com 70 anos estão se formando em direito. Eu tenho visto pessoas que com 75 anos estão concluindo cursos e tirando notas melhores do que os jovens. Eu tenho visto pessoas que têm alcançado de Deus. Demora, porque o tempo de Deus é dele. E algumas pessoas às vezes pegam o tempo e jogam no lixo. E às vezes a gente esquece que essa questão do cronos, que é a questão sequencial, que nós vamos vivendo dias, horas, segundos e minutos, tem colheita. Pérolas para a vida. Significa muito o que eu estou fazendo com o tempo que Deus me dá hoje sobre a face da terra. No senso comum, o tempo é tratado de uma forma vulgar, como assim, não, o que foi, já era, tal. Só que eu me esqueço que aquilo que eu não fiz, só que eu me esqueço que aquilo que eu fiz errado, aquilo que eu deveria de ter feito, as coisas que eu sabia e não fiz, também ficam lá. Mas as consequências vêm. Quem criou o tempo? Quem criou o tempo foi Deus. E o mundo todo está sujeito à questão do tempo. Tudo passa com o tempo. Só Deus que não passa, porque Deus é eterno. E Deus nos dá um tempo para a gente viver nessa terra. O tempo não afeta Deus, mas o nosso tempo aqui na terra é curto. Por isso, cada noite que você briga e dorme brigado com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, com os irmãos, entre nós, esse tempo jamais voltará. Jamais voltará. Esse tempo, se não é administrado agora, perdeu. O pastor Otávio levantou domingo passado, arrumou o armário, um guarda-roupa, fez algumas coisas, tomou um banho à tarde, passou mal e começou ali. A salvação não pode ser tratada como amanhã. A salvação precisa ser tratada como agora. Porque amanhã não está em nossas mãos. É uma decisão nossa adiar as coisas ou não. A Bíblia nos ensina a usar o tempo de maneira boa. Amém? Fulano foi criado dentro da igreja, passou pela igreja. Deus falou, Deus avisou, Deus instruiu, mas ele não aproveitou o tempo. Ninguém que pratica desonra com Deus pode esperar que tenha honra na outra fase. Você quer viver bem? Você quer viver com dignidade? Ande com Deus em justiça. Se você quer viver um amanhã bem, começa agora a viver as coisas certas. Defraudou alguém? Devolva. Tirou a honra de alguém? Devolva. Sonegou? Paga. Nós mudamos é quando nos custa alguma coisa. Mudar de boca não traz nenhum significado, mas aquilo que nos custa. Nós não devemos desperdiçar o tempo com pecado, porque esse é um dos grandes erros da vida. Abra sua Bíblia comigo, Eclesiastes 3, texto tão conhecido nosso. Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e existe tempo para todo o propósito debaixo do céu. Que tempos são esses? Tempo de nascer e tempo de morrer. Amém? Diga para o teu irmão aí próximo a você: você vai morrer. Não tenha medo não, porque vai.
Vai. É fato. Vai. Lógico que vai. Não vai? Highlander? O delegado dizia para mim assim: Kleber, você sabia que você vai morrer? Eu falei: sabia. E aí? Eu falei: mas vou enterrar o senhor primeiro. Enterrei. Há tempo de plantar. O que é plantar? Ailton Abrantes, o que é plantar? Plantar. Diz o texto que há tempo de plantar. Então vamos lá. Tempo de plantar. Ok. Nalva, você comprou uma terra. Você não sabia, você ganhou 2 milhões de hectares. Ainda bem que você é do Brasil para Cristo. Já me vejo lá. Tibum em Paraty. Mas a terra tem toco, a terra tem pedregulho, a terra tem barranco. Para plantar, você vai precisar fazer o quê? Arar, limpar, cuidar. Se eu quero plantar, eu preciso gerar situações para plantar. Não basta só isso. E ele diz que há tempo de plantar. Então, quando eu falo de plantar, Ailton, seu pai que tem a roça lá, é tempo daqui, ó, ralar, carpir, sol. Qual é a fruta que a senhora mais gosta, Jacira? Morango. Gosta, né, neném? Morango. Alinaldo, que fruta você mais gosta? Banana. Alguém precisou plantar morango e banana. Quando a gente vai na feira comprar, nós estamos comprando aquilo que custou para alguém. Custou noite. Custou o inverno, que a pessoa precisou colocar uma cobertura, precisou adubar, precisou fazer tanta coisa. Mas agora aquele cara está rico, poxa. Está rico. Mas ele está rico porque plantou. E ainda continua. Nós fomos fazer uma feira outro dia, e aí camarada com uma banca maravilhosa lá no Mercadão, maravilhosa. E aí fechou aquele tempo, tal, a gente falou, vamos lá. Quando nós chegamos onde ele planta, a gente pensa o seguinte: bom, esse camarada aqui, né, ele está nadando, está com caminhonete, está com tudo. Sabe o que a gente viu quando a gente chegou lá? Nós vimos um homem que guardou as coisas na feira, desmontou, etc e tal. 3 horas da tarde ele estava chegando no sítio, ó, enfiando a mão na terra, limpando, fazendo isso, fazendo aquilo, porque ele precisa. Escute, querido, nessa vida tem tempo da gente plantar e chegará o tempo da gente arrancar, ou seja, colher aquilo que nós plantamos. Então, se eu me dou conta que o meu futuro começa hoje, e aqui eu quero falar do futuro com Deus, porque buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentado. Mas quando eu busco primeiro o meu eu, quando eu busco primeiro o que eu quero, você entende, mãe? Você entende, pai? Você entende, obreiro, que você vai falar com o teu filho, falar com o membro, vai falar com o liderado, ele vai falar assim: da minha vida faço eu o que eu quiser. Pastor, mas eu estou orando todo o tempo, ele não muda, mas é um direito dele não mudar. Mas pastor, eu apresentei esse menino para Deus, eu orei, eu oro, continue. Mas está, entre aspas, no Caim, o que ele quer ser? Eu tenho visto pessoas de comunidades dos mais baixos níveis de recursos, passando em escola especialista da aeronáutica, sendo piloto da Força Aérea Brasileira, sem cursinho pago. Eu tenho visto, como vi esses dias, uma moça que, mesmo sendo negra e não usando dos benefícios da cota, ela morando em comunidade, estudou, acabou de se formar em medicina e acabou de ganhar uma bolsa fora do Brasil de tão excelente nota. Há tempo de plantar e há
tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Há tempo na nossa vida que nós vamos ter que matar a nossa carne. Há tempo na nossa vida que Deus vai curar algumas coisas, se eu permitir. Há um tempo que Deus vai derrubar alguns conceitos e dogmas nossos, para que a gente viva o tempo da edificação. Há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. O problema é quando a gente fala com o crente está sempre com a mesma palavra. Ó vida, ó céus, ó vida, ó céus. Se tem uma coisa que Deus falou aqui na campanha, muda o discurso, abençoado. Muda, só abre a boca para falar que está ruim, que está mal, que não dá, que não sei o quê, que não sei o quê. Meu irmão, minha irmã, o justo não é desamparado por Deus. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E aí ele continua, Salomão. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora. Há tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A gente precisa estar, sabe o que, irmãos? Uma grande pérola para a nossa vida. Algumas coisas que a gente põe na cabeça e diz assim: eu não posso mudar porque eu fui assim a vida inteira. Deus é especialista em nos destruir para construir algo novo. É aquela questão da dialética, da gente poder, sabe, Senhor, me muda. Estar disponível para Deus mudar. A Bíblia fala, Eclesiastes 11, abre por favor, Eclesiastes 11, verso 9. E essa palavra aqui, ela não se aplica tão somente no contexto de quem tem 18, 20 anos. Eclesiastes 11, verso 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e ande pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos, ponto e vírgula. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Posso fazer o que eu quiser? Posso. Posso desprezar o tempo? Posso. Posso passar uma vida inteira, tudo que eu ganho eu gasto? Posso. Posso almoçar todo dia fora? Se você tem dinheiro, pode. A questão é se você vai ter dinheiro amanhã. Posso gastar o meu dinheiro com calça, tênis, sapato? Pode, o dinheiro é seu, faz o que você quiser. Lembre-se, porém, que tudo que você faz, fora dos princípios de sabedoria, por eles você vai ter colheita também. Ei, irmão, tem hora que a gente precisa tomar posição de não pegar carona na luta, senão a gente afunda junto. Às vezes, nós vamos passando pela vida e achando que a vida é só sambarilóvel. Vem para a igreja, senta, tal, compromisso com nada, tá bom demais, tá tranquilo. Um dia nós vamos chegar diante de Deus e Ele vai dizer assim: me entregue os teus talentos, o fruto do teu talento. O que você fez? Ah, Senhor, não, eu quero o fruto do teu talento. Cadê as coisas que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez? A Bíblia diz aqui em Eclesiastes 11, 9, que eu preciso entender que a liberdade está em mim para desfazer, fazer, quebrar, construir, ser preguiçoso, negligente, boca dura, adúltero, sem vergonha, mau caráter, ladrão, falso, mentiroso, beberrão, o que eu quiser, faça, arrebenta, irmão, faça o que você quiser. Amanhã eu conserto, amanhã eu me posiciono, tudo bem. Frases interessantes que eu já ouvi nessa vida. Poxa, fulano é assim com ele, e com Beltrano é assim. Mas como é que você vai comparar uma pessoa que anda
nos princípios e um que não anda no princípio. Como é que alguém quer receber o mesmo trato se ele não faz o mesmo? Você quer receber coisa boa? Dê também. Você quer ter amanhã uma vida na eternidade? Comece agora. Sai da condição de religioso e vem para a prática. Vai orar mais, vai ler mais a Bíblia, prega o Evangelho, muda os seus princípios, muda os seus valores, porque segundo o texto, alguns poderão chegar à velhice. Como vão chegar? Davi disse que ele viu pessoas que estavam velhas e Deus estava provendo sobre elas. Mas tem gente que chega nessa fase e não chega bem. Salmo 119, verso 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Vê se essa geração quer isso. Com que? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 9. Queres ter um amanhã limpo? Quer ter um futuro guardado em Deus? Não apenas na eternidade, mas aqui também. Observe os mandamentos de Deus. Observar não é ler, é praticar. Repete comigo, observar. Não é ler, não é escutar, mas é praticar. 2 Timóteo 2:22, diz assim: foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Para ser amanhã guardado, protegido, honrado, justificado por Deus, lembre-se das paixões da mocidade. Se eu fosse perguntar agora aqui, meu Deus do céu, Jacira, a senhora que foi a rainha do pagode na sua juventude, não é? Falaram aqui no bairro que a senhora foi a rainha do pagode. Demir não era negócio de escola de samba, irmão dele? A senhora não era a Jajá que falavam? Jajá, toque de valsa? Pois bem, faça o que quiser. Paixões da mocidade. Vamos lá. Qual o princípio, Fábio Luiz, para poder dirigir um carro, um veículo? Primeiro princípio. Tirar carta. Então quem compra motocicleta, quem compra carro e sai dirigindo sem habilitação, o que acontece? Todo mundo faz. Todo mundo tem. Você é todo mundo? Paixão da mocidade. Eu fico pensando, quando chegar a fase do maracujá. Sabe qual que é a fase do maracujá ou não? A fase do maracujá é a fase que a gente vai arriando. O pessoal está fazendo do corpo gibi. E quando chegar a fase do maracujá, você vai ver o olho da pessoa onde? Tudo é paixão da mocidade. Faça o que você quiser. Mas um dia, filhão, o maracujazinho vai fazer isso aqui, ó. Aí, a sereia vai virar dragão. Entendeu como é que é o negócio? Pastor, eu queria, mas não dá mais. Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça. Mas é isso que essa geração quer? Não, eu quero a minha carne. Segue a fé. Fé praticante. O amor e a paz com todos que com o coração puro invocam. Eclesiastes 12:1, estamos no fim. Lembra-te também, Eclesiastes 12:1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Caim, dá uma cutucada no Caim aí do seu lado. Caim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então eu peguei a minha juventude,
eu não busquei, eu não cresci, eu não plantei, eu não me organizei, eu fiz e aprontei, e agora eu estou numa fase da minha vida que chegou a fase da melhor idade. Eu estou com uma idade e eu não consigo ter alegria. Por quê? Porque a oportunidade veio na minha frente. Sabe o que eu fiz? Eu peguei todo o meu dinheiro e gastei com bolachas Mirabel. Não é? Ah, Linaldo, você teve 5 carros, colocou até turbo no Chevette, colocou pneu não sei da onde, e andava com esse carro, e era o Alinaldo que está chegando. Ah, o Alinaldo chegando. Ah, o Alinaldo chegou 7:55 antes do culto aquele dia para vencer na mesa. E aí, então, mas e agora? Pois é, cara, está vendo aquele negócio que está lá em cima? Aquele lugar era teu, mas você menosprezou. Você pegou a oportunidade que Deus te deu e você gastou com carro. Você era a periquita gospel da igreja. Todo final de semana um sapato, uma roupa. Beleza, irmão. Não esquece que plano de saúde conta. Não esquece que a gente precisa guardar hoje. E não esquece que a vida tem verão, outono, inverno e primavera. E que nós, no fator tempo, tem o ontem, o hoje e o amanhã. Muita gente reclama, não tem contentamento, mas o que fez com a vida? Salmo 90, de 1 a 6, eu fechei. Senhor, Tu és nosso refúgio de geração em geração. Antes nascerem os montes e criares a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retorne ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza. Tu arrastas os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota no amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Deuteronômio 4:40, obedeça aos seus decretos e mandamentos que hoje eu ordeno em vocês, para que vá tudo bem e com seus descendentes, para que vivam muito tempo na terra que o Senhor teu Deus dá para você. Pérolas para a vida tem a ver com o hoje. Se eu quero viver bem amanhã, eu preciso me dar conta do que eu estou fazendo hoje. Fique em pé. Repete comigo. Eu sou o Senhor da minha vida. Pastor, não é Deus que é o Senhor da minha vida? Sim. Desde que os princípios e valores de Deus estejam sendo vividos. Aí Deus é. Porque Deus pode estar falando exatamente agora. Exatamente agora. Exatamente agora. Tem um jovem que está gritando com a sua mãe, com o seu pai. Exatamente agora, tem um marido que está batendo na esposa. Exatamente agora, tem alguém fazendo o que não devia. Mas o dia de amanhã vai chegar. Amém? Pérolas para a vida. Início de hoje, início da jornada. Como eu quero chegar aos 70, 80, 90. Agora eu vou para um outro campo. Como é que eu quero viver a minha eternidade? Aonde eu quero viver a minha eternidade? É agora, irmão, é no início da jornada. Sabe como é que nós vamos chegar no templo novo? Começando agora. É agora, Giovanni. É agora, Alisson. Pérolas para a vida. Um dia um amigo meu disse para mim assim, você é bobo, Kleber. Você fica aí se matando de trabalhar, fazendo coisas, era só fazer isso e isso. Eu disse, pois é. Mas quando eu ponho a minha cabeça no travesseiro, eu não tenho receio de algumas coisas. A gente precisa lembrar que hoje, exatamente agora que eu vou encerrar o culto, quando terminar esse culto, foi mais uma chance que Deus deu para botar a casa em ordem. Foi mais uma noite que Deus deu para você reconciliar com Jesus. Foi mais uma noite que você ouviu passando por uma igreja, o Senhor falando com você.
Foi mais um culto que Deus disse: está na hora de botar as coisas em ordem. O início da jornada. Pérolas para a vida. As pessoas querem viver, colher quando não plantam. Não tem jeito. Plante. Principalmente honra com Deus, para que você possa colher de Deus a honra também. Põe a tua mão direita sobre o teu coração. Senhor Jesus, terminamos esse culto nesta noite, Senhor Jesus, com a consciência que nós somos mais uma noite visitados pela tua palavra e pelo teu poder. Senhor, como serei daqui a 30 anos? Como é que eu vou estar daqui a 20 anos? Ou o que darei eu ao Senhor quando chegar diante de ti, Senhor? Como me apresentarei diante do Senhor com o fator tempo em que talvez eu esteja negligenciando, Senhor? Como eu me colocarei nas fileiras, Senhor, para encontrar contigo? Senhor, o tempo, ele é para todos, Senhor. O ontem eu não posso mudar, mas o agora, para que possa o futuro ser diferente, eu posso. Eu posso agora, Senhor, mexer na minha estrutura, abrir mão do meu egocentrismo, abrir mão, Senhor, daquelas questões que eu estou sempre fechado, eu sempre me coloco como certo, eu nunca estou disposto a ouvir. Senhor, a tua palavra diz que Davi assim declarou, que ele nunca viu uma pessoa que viveu debaixo da vontade de Deus, debaixo do agir de Deus, ser desamparado pelo Senhor. Deus, às vezes nós não expressamos aqui, mas as preocupações que temos com amanhã, o Senhor está respondendo: cuido eu do seu amanhã. Senhor, muitas das vezes, Senhor, nós achamos que vai ser de um jeito e Deus já preparou um outro futuro para nós. Deus, a tua palavra nos orientou que o rei Ezequias tomou decisões no seu coração, enquanto ele podia. Senhor, a oportunidade é hoje, é esta noite, não é amanhã. As coisas precisam ser decididas primeiro no coração, para depois, Senhor, eu exteriorizar. Quem não resolve-se com o seu coração, não se resolve com Deus. Nós oramos, Senhor. Oramos nesta primeira noite sobre pérolas da vida, Senhor. O início da jornada cristã, o início da vida como pai, o início da vida como casado, o início da vida como avô, o início, Senhor, da velhice, o início do pastor, o início, Senhor, do abandono do erro e uma tomada hoje de decisão. Nós oramos, crendo que do Senhor só vem coisa boa. Assim seja em nossa vida. E nós terminamos esse culto na certeza de que Deus não quer o pior, Deus quer o melhor. Como o Senhor disse para Caim: domine, decida aquilo que você quer fazer. Muito obrigado por essa noite. No grande amor de Deus Pai, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nas doces consolações do Espírito Santo, digamos todos juntos: Deus abençoe. Eu quero aqui agradecer o Antônio Carlos, que está conosco aqui essa noite. Que Deus abençoe.